Olá, hoje é terça-feira. Estamos aqui mais uma vez para comentar alguns assuntos que têm a ver com os nossos interesses. Muito bem. O Denis Mukwege e a Nadia Murad foram duas pessoas que receberam o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Prêmio Nobel da Paz, a gente pode discutir isso em outros momentos, porque pessoas extremamente violentas já receberam o Prêmio Nobel da Paz. Mas isso não vem ao caso nesse momento. O que importa nesse momento é, esses dois personagens agora que receberam o Prêmio Nobel da Paz, uma grana ferrada que eles vão receber. Ambos disseram que vão utilizar esses recursos para trabalhar em prol daquelas pessoas que sofreram violência sexual. Muito bem. Eu recebo dentro do meu é comum eu receber tanto pelo WhatsApp quanto pelo Messenger, né, do Facebook, as mensagens inbox no Facebook de pessoas me pedindo que eu comente sobre determinados assuntos ou coisa que eu valha. Eu sempre falo, vai lá na linha do tempo, se posicione também. Eu não tenho problema de dizer o que eu penso, eu me posiciono e sustento aquilo que sustento os meus pontos de vista. Se por alguma razão eu tiver que mudar de ponto de vista numa determinada etapa da minha trajetória, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Não tenho problema algum em mudar de ponto de vista, tendo em vista que a gente pode evoluir na compreensão e no entendimento de determinados assuntos. Muito bem. Por que eu estou comentando isso especificamente? O Denis Mukwege, como médico, ele vem trabalhando muito com crianças no Congo, crianças que sofreram ou que vêm sofrendo violência sexual, sobretudo dentro de um ambiente onde tem a ver aspectos religiosos, tá? Ou aspectos político-religiosos, onde o uso das questões sexuais elas estão entremeadas com todo esse processo. Tá? A Nadia Murad também é uma ativista que ela esteve sobre o regime extremista dentro desse ou daquele movimento, enfim, e ela foi uma ex-escrava e ficou submetida à violência sexual. Pois muito bem, cá está. Nós estamos vivendo agora uma questão circunstancial aqui no Brasil, onde uma pessoa foi acusada de violentar sexualmente ou de induzir mulheres a terem relações sexuais, a estar enlinhada em questões religiosas, em questões que estão, onde essas pessoas estão submetidas. Ponto. Mas por que eu estou comentando essa questão do Prêmio Nobel da Paz com esses dois personagens? É porque nós estamos vivendo uma situação não semelhante, mas ela é congruente. Tá, muito bem. Atenção, olha aqui para mim. Eu não tenho o papel e estou aqui na condição de juiz. Eu apenas estou fazendo o papel aqui. Estou apenas me posicionando. Se você acha que o meu posicionamento é correto e tudo mais, significa que nós estamos de acordo. Se você acha que meu posicionamento é errado, nós estamos em desacordo. Então, o de acordo ou desacordo é muito mais conveniente do que o certo e o errado. Porque o certo pode ser certo num determinado momento e depois ele deixar de ser numa outra circunstância. Tá certo? Entretanto, questões ligadas à fé, à religiosidade, é um assunto controvertido, é um assunto polêmico, é um assunto que leva a discussões acaloradas e, obviamente, aquelas pessoas que têm a sua fundamentação religiosa muito consistente, obviamente vai defendê-la desta forma. Tá? Quando eu digo fundamentação religiosa muito consistente, via de regra, atenção, via de regra, ela está dissociada da razão. A razão e religião
andam meio que desparelhadas, ou uma na frente da outra, ou em caminhos que não confluem, ok? Quando eu falo religião, eu falo daquela relação com o Criador, da relação com a divindade, da relação com Deus, e muitas vezes isso está ligado a processos ideológicos, a cultura, enfim, a uma série de fatores que beneficiam, privilegiam determinados grupos. Muito bem. Aqui no Brasil, nós temos um movimento que é o movimento espírita. O movimento espírita teve uma ressonância muito grande no Brasil por uma única e exclusiva razão. O Brasil é um país conservador. É um país conservador e eminentemente cristão. A grande maioria da população brasileira segue o princípio do cristianismo, aquele ditado ou personificado pela figura de Jesus, certo? O cristianismo tem a ver com aspectos místicos, religiosos, e Jesus é a figura que o representa, ou que tem representado o cristianismo ao longo desses 2000 anos. Existem outros personagens, claro, talvez isso a gente possa comentar num outro momento, mas a figura de Jesus é uma figura emblemática. Pois muito bem, esta condição espiritual fez surgir no Brasil vários movimentos, dentre eles algumas dissidências do movimento espírita kardecista, que não fala a respeito, não fala. O movimento kardecista, o espiritismo kardecista, na sua concepção, não nos remete ao acolhimento, receber pessoa doente, receber pessoa mutilada, isso não. O processo de acolhimento, ele surgiu como uma modalidade de expressão amorosa, de expressão de cuidado, tá certo? Então, nós hoje temos um grande número de instituições que tem esse viés, carrega na sua base religiosa o cristianismo, carrega na sua base religiosa os preceitos do Cristo Jesus, onde fala a respeito do amor ao próximo, do cuidado, aquela questão de você oferecer ao outro um acolhimento, um cuidado, principalmente, sobretudo, no momento onde esses indivíduos, ou que estão em condições ou que estão em estado de vulnerabilidade, ou mesmo estão doentes, estão com sofrimento, que não deixa de ser um estado de vulnerabilidade, são acolhidos por essas casas. E o que essas casas, ou esses grupos, fazem de forma continuada? Oferecem um atendimento dentro de práticas vibracionais. Aí eu tenho o passe, eu tenho água fluidificada, cromoterapia, a imposição de mãos de toda ordem, eu tenho lá técnicas terapêuticas que são desenvolvidas de forma muito exclusiva para aquele grupo que faz o acolhimento, culminando com processos de cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual, vocês provavelmente vão encontrar no meu canal aqui uma série de vídeos falando sobre essa questão. Pois muito bem. Então, quando nós chegamos neste nível de acolhimento, as pessoas, os responsáveis, os dirigentes destas casas, que fazem esse trabalho, ou que têm a responsabilidade, que têm a mentoria de lidar com essas questões, caminha em cima do fio da navalha. Você não tenha dúvida disso. Caminha em cima do fio da navalha. E aí? Aí eu me remeto ao começo da nossa conversa. Pessoas que estão munidas desta autoridade acabam até subjulgando aquelas pessoas que estão sob seus cuidados. O ato de subjulgar é o que eu falo, algo nocivo,
algo nocivo, e que tenha permissão tácita, permissão, sabe, aquela coisa assim, eu olho para aquele indivíduo, ele está me oferecendo a possibilidade, não sei se é real ou não, mas eu estou numa condição de vulnerabilidade, eu estou no mais profundo do meu sofrimento. O que é que eu tenho a perder com isso? O que é que eu tenho a perder? O máximo que pode acontecer é não acontecer nada, tá? Mas eu estou analisando de uma forma rápida e simples, eu não vou correr nenhum risco aqui. E me entrego aos cuidados desta pessoa e também deste grupo, que pode ou não estar mancomunado com esse conceito, com essa ideia, ou talvez numa situação mais top, né? São pessoas motivadas à prática do bem, são pessoas sensíveis, com coração, com o coração terno de amor, com o coração aquecido por servir ao próximo numa situação de profundo sofrimento. Pois muito bem, quando isso acontece, né, as pessoas que se submetem a isso, elas naturalmente transferem para o outro, transferem sobretudo para esse dirigente, para esse cuidador e tudo mais, a sua vida. Ela vende a alma nesse momento. Então, quando nós temos dentro de um grupo de acolhimento uma figura central, e esta figura central é o polo atrator para onde todos os olhares se dirigem, esta pessoa passa a ser não só alvo de atenção, né? Puxa vida, eu estou olhando para aquela pessoa, ela está fazendo coisas comigo, ela está dizendo coisas para mim, tudo mais, mas ela passa a ser também o objeto de desejo destas pessoas. Isto é subconsciente. Eu quero aquela pessoa perto de mim. Se ela quiser que eu fique perto dela, isto para mim será uma bênção, será uma dádiva. Ah, Flávio, cuidado com o que você está falando, porque isso aí pode ser interpretado de dois jeitos. Quer dizer que as pessoas que foram, se submeteram a isso, queriam estar ali? Sim. Não todas, talvez. Não todas, talvez. Mas é parte integrante da dinâmica psíquica, emocional e de dependência e de interdependência. Sim. Esta resposta é isso mesmo. O que é que aquele indivíduo faz nesta condição? Se você manipula e subjuga o outro que está vulnerável, você merece as profundezas do inferno. Por outro lado, se você acolhe, recebe, percebe que aquela pessoa precisa, além de tudo aquilo que você já ofereceu dentro do campo de atuação do seu trabalho de acolhimento, você acredita, você acha que aquela pessoa merece de você uma atenção especial. As razões, quem vai julgar é você, como dirigente. E o faz imbuído do mais puro propósito, do mais puro sentimento de amor, do mais puro sentimento de misericórdia e solidariedade. Aquele vínculo vai ficar para sempre e será lembrado no coração e da mente daquele que foi acolhido, sempre com um sentido terno e de profunda gratidão. Por outro lado, se você o subjuga, aproveita dessa situação e subjuga essa pessoa, manipula pelos seus desejos inconfessáveis, pelos seus desejos mais sórdidos, sim, se tivesse a espada na mão, eu não hesitaria em condená-lo às profundezas do inferno. Não teria o menor problema com isso. Muito bem. Não sei, me julgue do jeito que você quiser. Eu não estou aqui para medir as minhas palavras e tampouco para ser politicamente correto, como nunca fui. Muito bem. Então hoje eu tenho observado em alguns grupos de trabalho do qual eu participo, sobretudo aquele que eu coordeno dentro da minha casa de trabalho, do meu grupo de estudo, não existe a figura central.
como algo permanentemente interveniente. O que significa isso? Que todas as pessoas que trabalham dentro deste grupo de atuação, as ações interventivas ficam diluídas no grupo e a figura personal ela desaparece em meio a isso tudo. Eventualmente ela vem, faz uma palestra, eventualmente ela vem, fala alguma coisa para o grande grupo, tá? Eu participo de uma outra instituição que tem esse viés, que tem esse formato, tá? Então, esse olhar, esse overview, tá? Facilita muito as coisas. E todas as ações deste grupo ou destes grupos de trabalho, como eu dou palestra, dou instrução, dou formação mediúnica em outras casas de acolhimento, eu sempre falo isso. A figura central, o dirigente central, a dirigente central, ela precisa desaparecer na multidão. Ela precisa ser invisível aos olhos do grande público, aos olhos das pessoas que aportam a essas casas. Essas pessoas não têm absolutamente, elas não podem, sob pena de serem, usar uma palavra, serem vilipendiadas. Né? Aquilo que é sagrado ser profanado. Porque essas pessoas que têm a função de dirigência, elas têm responsabilidades muito maiores, que é manter o sistema funcionando, que é dar diretrizes operacionais para o grande grupo, certo? E setores desses grupos vão atuar especificamente. Ao tempo que todo grupo, que todas as pessoas em condições vulneráveis de dor e sofrimento passam pelo processo de acolhimento, são atendidos em estações de trabalho específicas, onde elas passam um tempinho ali, depois passam por outro tempo em outra coisa, vem um outro grupo, acolhe tudo. Então este formato é um formato extremamente saudável. Tá? Eu me sinto, como voluntário de algumas casas e como instrutor dentro das escolas de médium, dessas referidas casas, eu enfatizo isso muito, quando me é permitido a palavra. Agora aqui estou escancarando o verbo. As figuras emblemáticas que tem uma presença interventiva, que está sempre pondo a mão em tudo, isso acaba dificultando. Então eu vejo hoje, tá? Aqui em Santa Catarina existe dois super movimentos muito bacanas, tá? Eu tenho a graça e o privilégio de participar dessas casas como voluntário e percebo exatamente isso. Qual é o sucesso desse trabalho? Quando eu digo sucesso, é sucesso mesmo. É como se esta casa fosse uma empresa, fosse algo institucionalizado com CGC e tudo, mas ele tem um formato de prestação de serviço. Qual é o sucesso destes empreendimentos? É porque a figura central, a figura que pensa, que dirige, essa figura ela se dilui no grupo. Aparece eventualmente para uma palestra, aparece eventualmente para uma intervenção eventual e sai fora e deixa para que os grupos executem as suas tarefas e isto se dilui pelo público. Então, o que vocês estão vendo hoje nos jornais, o que vocês estão vendo hoje de forma alarmante, claro que tem. Eu não sei quais são as razões, eu ainda vou descobrir isso. Quais são as razões que levaram os meios de comunicação a tornar este assunto tão policialesco para uma única pessoa, sendo que isto existe em várias instâncias. Eu ainda não sei a extensão do problema. Flávio, quer dizer então que não era para falar desse médium lá do interior de Goiás? Não, muito pelo contrário, tem que falar mesmo. Eu acho que tudo tem que ser investigado. Tudo tem que ser investigado a fundo. Tem que ser levado isso, o indivíduo, que se for efetivamente constatado
este abuso diante de um ambiente como esse tem que ser levado às barras da justiça e tem que ser punido regiamente. Porque eu me remeto novamente ao começo da nossa fala. Quando o Denis Mukwege e a Nadia Murad proferiram o seu discurso lá na Noruega, quando receberam o Prêmio Nobel da Paz, falava exatamente sobre isso, de pessoas que são abusadas porque estão em condição vulnerável. E aqui, o que aconteceu? E este fato que aconteceu, aqui, que vem acontecendo aqui no Brasil, dentro desta casa de acolhimento, e com o personagem que está sendo vivamente apresentado para nós nos meios de comunicação, isso não é um caso particular. Fiquem certos disso, isso não é um caso único. Existem outros, e que há de vir à tona agora por conta dessas mais de 50 mulheres aí que sofreram esses abusos diante desse fato. Tá certo? Então, bom, Flávio, você falou tudo mais, vamos dar uma concluída nessa história? Pois muito bem, vamos lá. Quando eu fico fazendo essas perguntas assim, eu não sei se isso acontece com vocês, né? Mas eu quando ando, quando caminho, quando estou sozinho aqui, eu tenho o hábito de falar sozinho, sabe? Eu não só falo sozinho, como também dialogo comigo, às vezes me confronto com as minhas próprias ideias, e talvez a minha narrativa aqui falando com a câmera parece um pouco com essa história de estar falando sozinho. Mas não, eu tenho certeza que você está me ouvindo com atenção, e eu estou compartilhando com você esse meu diálogo interno. Afinal de contas, o que é que nós vamos fazer com todas essas informações? Bom, é possível, claro, é possível que algumas providências serão tomadas diante deste fato, diante desses eventos que aconteceu aqui aí no interior de Goiás. Muito bem. Certamente, por conta disso, irá aparecer outras delações de mulheres que se submeteram a esses encantos, ou canto da sereia, em outros locais, em outros grupos de acolhimento. Eu espero que isso aconteça, espero mesmo que isso aconteça, porque, olha, o lugar de acolhimento, com base nessa parte preceitual do Cristo, essa adaptação do movimento espírita cristão aqui no Brasil, onde teve uma grande acolhida, tem um personagem muito legal, que foi Francisco Cândido Xavier. E ele nos remeteu a essa condição do amor, nos convida a sermos misericordiosos com o nosso semelhante. Tá? A misericórdia é eu compreender, né, eu levar para o meu coração aquilo que é a miséria do outro. Eu ser amoroso com a pessoa. O ato de amar pressupõe compreender o outro. A raiz da palavra amor, ela se vincula a essa capacidade de compreender o outro. Então, fica-nos uma reflexão acerca desses processos. Olhe para a casa de acolhimento onde você eventualmente participa. Por exemplo, você vai a um centro espírita, esse centro espírita tem lá as palestras, passe, depois no outro dia tem um trabalho de acolhimento terapêutico e tudo mais. Verifica se é uma única pessoa que está muito junto do atendimento, que dá muito as ordens, que determina como as coisas podem ser, e o restante do grupo é um grupo submisso, é um grupo de cabecinha baixa e tudo mais. Se isso estiver acontecendo, fique de olho, porque se a perdurar esta condição, este indivíduo acaba despontando como algo messiânico. E todos o idolatram. Você respeitar e admirar um dirigente da casa onde você trabalha, isso acontece comigo, pô. As pessoas eu sou voluntário e tenho uma maior admiração, carinho e respeito pelos dirigentes das casas onde eu sou voluntário, porque eu as escolhi
porque me é bastante confortável estar ali. As pessoas que trabalham comigo, eu me diluo no meio dessas pessoas. As pessoas que me conhecem sabem as do qual eu sou voluntário. Muito bem. Então eu me sinto perfeitamente adaptado e olho ao longo desses mais de 2 décadas, olhando para as pessoas que são acolhidas nessa casa, elas olham para trás e tem nesse ambiente de acolhimento o mais profundo e sincero sentimento de gratidão. Então, quando você vai para uma casa onde isso onde a dirigência, onde a dirigência da casa ela se dilui com os membros que a compõem, eu recomendo que ali é um lugar seguro. Eu recomendo que você olhe com carinho para este grupo, tá? Eu recomendo até que você colabore com este grupo, com a tua expertise, com o teu trabalho, com a tua competência, tá certo? Participe de um trabalho como esse. Seja partícipe de atividades voluntárias e seja voluntarioso para com essas. Colabore para que isso se multiplique, porque um fato como este que está acontecendo aqui e com a ferocidade com que os meios de comunicação estão colocando em cima deste fato em si, vai acabar transformando aquelas casas de acolhimento que têm um alto índice de performance, cujos seus dirigentes são pessoas íntegras, idôneas, pessoas da mais alta seriedade, motivados pelo amor crístico, acabem caindo na vala comum. As razões disso, bem, nós já nos últimos 50 anos estamos vivendo isso. Tá? Tirada do seio da comunidade a capacidade que alguma coisa transcendente, algo transcendente, possa nos trazer o alívio e o conforto. Ficou claro isso? Estou refletindo um pouco sobre isso. As razões são essas. Então você pegar como se este representasse a todos. E não é assim. Por favor, vou repetir. Eu não estou fazendo nenhum julgamento acerca deste senhor. Eu estou olhando, assistindo com atenção as narrativas dessas senhoras, dessas mulheres que passaram por isso. Eu olho para esse tipo de acolhimento com um olhar que não me agrada. Eu não seria voluntário em uma casa como essa, certamente que não. Tá? A mediunidade para mim, falando só um pouquinho sobre isso, é a capacidade que nós temos de intermediar níveis vibratórios além da terceira dimensão e conseguimos trazer essas vibrações, informações de outros níveis. Se isto tem um aspecto personal, se neste outro nível vibratório existe uma entidade, um espírito, uma alma, seja lá o que for, que possa nos auxiliar neste processo, legal, bacana. Agora, uma coisa para mim é absolutamente clara, tá? E quando eu vou para esses encontros aí que eu vejo essas pessoas que falam com esse, falam com aquele e que se comunica com o extraterrestre, com o comandante da nave, não sei das quantas, eu já espanto. Eu já espanto porque não tem nada que me faça crer, não é a palavra, né? Não existe nada que me convença que um indivíduo com este perfil tenha a envergadura moral, ética, amorosa, misericordiosa para se conectar com níveis vibratórios de alto tensor. Então eu não quero divagar mais sobre este tema, mas eu deixo essa reflexão para você. Você mesmo. Você participa de alguma casa de acolhimento? Você é membro de algum grupo que promove esse tipo de trabalho? Um trabalho de evangelização, um trabalho de palestração, concomitante a isso, a sua casa também
dá um apoio terapêutico complementar às pessoas que aportam a essa casa? Se sim, faça uma análise crítica a respeito das pessoas que têm a posição de dirigente dessa casa. Esse dirigente é uma pessoa que efetivamente compreende muito bem sobre o assunto. Esse dirigente, atenção no que eu vou falar. Então essa dirigência é uma dirigência tranquila, serena, ela aparece de vez em quando, ou ela é impositiva no meio do trabalho, ela se mete em tudo, faz aquele estardalhaço mediúnico, com aquelas expressões, aquelas marmotagens todas. Eu recomendo que você fique esperto com relação a isso. Por outro lado, repito, se você está participando de uma casa onde a dirigência é uma dirigência tranquila, você olha para aquele, você tem acesso aos dirigentes dessa casa com serenidade, fala de igual para igual, tem a liberdade de abraçá-lo, tem a liberdade de comentar coisas mais amenas que não as coisas efetivamente do dia do trabalho, comentar sobre o seu time de futebol, sobre um evento musical que aconteceu durante a semana, sobre coisas mais mundanas. Se esse é o teu nível de relacionamento com esse, eu recomendo que você fique ali, contribua, participe, seja voluntário e voluntarioso nesse trabalho. Agora, por outro lado, se a coisa for o inverso, eu recomendo que você fique de olho. E, mais uma vez, eu entendo que esse estardalhaço todo, eu não estou diminuindo o problema, de forma nenhuma. Eu não estou diminuindo o impacto que a ação deste senhor causou nessas mulheres. De forma nenhuma. Eu só estou chamando a atenção para o estardalhaço que a mídia está fazendo sobre este caso. Tá? Preste bem atenção nisso. Vou repetir. Eu não estou diminuindo o impacto que a ação deste senhor causou sobre estas pessoas, de forma alguma. Não estou julgando. Eu estou olhando para um setor da sociedade, que é a mídia, e que nos últimos 50 anos não existe nada na mídia brasileira que tenha um viés conservador. Tá? Toda ela está, de alguma maneira, articulada com coisas que não são legais, que não são boas. Eu espero que estar enganado sobre esta afirmação. Eu espero estar enganado sobre esta afirmação, porque as coisas não mudam do dia para a noite. Tá bom? Vamos ficar com isso por enquanto e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.